Estamos começando Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, onde viveremos as bênçãos de Deus, o amor de Deus, a graça, a bondade, a misericórdia, os milagres de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nos próximos 30 minutos teremos 3 orações muito especiais. A terceira oração é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu vou orar por você, vou ungir minhas mãos e estender em sua direção, declarando o milagre de Deus, declarando a bênção de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Diante de você tem o nosso número do WhatsApp. Mande uma mensagem com o seu nome, com o seu pedido de oração e eu estarei declarando sobre a sua vida o milagre especial de Deus. A segunda oração, ela acontece no meio do programa. É a oração onde eu vou declarar sobre a sua vida bênçãos financeiras de Deus. O milagre de Deus sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. Você que está passando por momentos de um arroxo financeiro, está desempregado, eu quero orar com você, declarando grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida. E a primeira oração, ela acontece logo após eu contar para você uma história. E a história de hoje é sobre o pão de queijo. Conta-se que em uma cidade havia um pastor e ele sempre estava orando pelas pessoas, evangelizando as pessoas. Ele era um pastor até novo naquela cidade. Era uma cidade pequena, onde quase todas as pessoas se conheciam. E toda semana, aquele pastor, ele saía pela cidade, indo nos comércios, nas ruas, encontrando as pessoas, orando pelas pessoas, falando do plano da salvação para todos aqueles que ele encontrava. E ele sempre ia em um determinado comércio para falar ali com um homem, que era o proprietário daquela loja. Aquele homem sempre ouvia o pastor com muita alegria, com muito bom grado. O pastor falava com ele do plano da salvação, da necessidade do arrependimento, da necessidade de estar ouvindo, servindo a Cristo Jesus, dos milagres que o Senhor fazia. Aquele homem sempre ouvia. E aí no final o pastor dizia assim: você quer se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador? E aquele homem, aquele comerciante dizia: ah, pastor, não, eu sou um homem correto, eu sou um homem reto, eu sou um homem justo, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem que não tem falhas, eu amo a minha família, eu respeito o próximo. Pastor, eu não tenho nada em que me arrepender. E aí então o pastor dizia: olha, se arrependa. Mas aquele homem não tinha, ele achava que não tinha nada para que ele pudesse se arrepender. O pastor ia embora, fazendo outras visitas. Na semana seguinte, lá vem o pastor e a história era a mesma. E isto passou semanas, meses assim, o pastor nunca desistiu de fazer aquela visita. Já era uma visita rotineira e aquele comerciante que tinha uma boa conversa, sempre estava lá com o coração aberto para ouvir a mensagem do pastor. E o pastor falava de Jesus, falava do plano da salvação. Naquele dia, o pastor disse sobre o arrependimento, da importância do arrependimento, assim como ele fazia todas as outras vezes. E aí o homem, com a mesma história, dizia: pastor, eu sou um homem reto, correto, eu não tenho nada que me arrepender. Eu sou um homem que cumpre com todas as obrigações. Pastor, olha, eu não tenho nada que me arrepender. Mas naquele dia, o Espírito Santo falou profundamente ao coração do pastor. Apenas uma palavra, disse assim, 2 palavras, né? E disse assim: pão de queijo.
pastor disse, pão de queijo? Como assim, Senhor? Pão de queijo? É para mim falar pão de queijo para ele? Ele disse, é. E o pastor ficou meio que preocupado, e dizer, pão de queijo? Como? Não tem nada a ver. Mas ele obedeceu e falou para aquele comerciante, disse assim, olha, antes de eu ir embora, Deus me disse para falar uma palavra para você, falar algo para você. E o comerciante disse, pode falar então. E ele disse, pão de queijo. Ah, naquela hora aquele homem levou um susto, ficou pálido, ele não conseguia falar e ele começou a chorar copiosamente. E o pastor ficou até assustado, disse, uau, o que está acontecendo? E aquele homem então começou a chorar, e a chorar, e a chorar, e lhe faltava até fôlego de tanto que ele chorava, era um choro que vinha do íntimo, do profundo da sua alma. Era um choro de dor. E é aquele homem começou a repetir, pão de queijo, pão de queijo. E ele, depois de alguns minutos chorando, ele conseguiu recuperar o fôlego, as lágrimas ainda desciam em seus olhos, e o pastor disse, tudo bem com você? O que está acontecendo? E ele disse, pastor, eu preciso contar uma história para o senhor. Quando eu era pequeno, nós morávamos em uma casa, a nossa família era muito pobre. Eu tinha outros irmãos e minha mãe, todo domingo, fazia pão de queijo. E ela preparava pão de queijo suficiente para que nós pudéssemos lanchar à tarde em casa, porque ela saía para trabalhar. Nós almoçávamos, porque o almoço ficava pronto, mas ela sempre deixava pão de queijo pronto para que nós pudéssemos lanchar a semana toda. E aquele pão de queijo era muito gostoso, então minha mãe preparava o pão de queijo no domingo, colocava em um pote e ela escondia aquele pote. Mas antes de sair para o trabalho, ela tirava um pão de queijo para cada um de nós, era eu e meus irmãos. E ela então escondia o pote do pão de queijo, porque não ia ter muito. Nós éramos pobres, pastor. Mas o pão de queijo era gostoso demais, e um dia eu descobri onde a minha mãe guardava o pote do pão de queijo. Então ela saía, deixava um para cada um, e de vez em quando eu ia lá e pegava um pão de queijo e comia. Quando chegava na sexta-feira, já não tinha mais pão de queijo para todos, às vezes nem na quinta-feira, porque eu já tinha comido. E a minha mãe ficava pensando, será que eu fiz a menos? Eu vou fazer mais agora. E ela se esforçava em fazer um pouquinho mais de pão de queijo. E eu fiz isso, pastor, por várias vezes, várias vezes. E um dia minha mãe, ela contou certinho, ela anotou os pães de queijo, e ela percebeu que realmente estava faltando, alguém estava comendo. E ela então chamou os meus irmãos, me chamou, e ela falou, quem está comendo pão de queijo não pode comer, porque vocês vão ficar com fome. E a gente realmente chegava na sexta, a gente estava com fome, não tinha o que comer. E aí meus irmãos diziam, olha, não fui eu, o outro não fui eu. E quando minha mãe me perguntava, eu dizia, mamãe, não fui eu tenho certeza que foi eles que comeram. E então eu mentia para ela. E nós crescemos, e agora já velho, e eu nunca falei para minha mãe a verdade, eu nunca contei para ela que eu estava comendo os pães de queijo. E a minha mãe morreu, e eu não consegui me arrepender disso, falar para ela sobre isso. E isso é uma dor, pastor, que eu carrego, e eu nunca consegui falar sobre isso. É a primeira vez que eu estou falando com o senhor sobre isto, é com o senhor. Inclusive meus irmãos acham que eram eu que comia, e eu tenho alguns dos meus irmãos nem conversam comigo por conta desse pão de queijo. E aquele homem então naquele dia se arrependeu, porque ele tinha feito aquilo quando ele ainda era criança, e agora ele já poderia conviver de maneira melhor consigo mesmo, ir atrás dos seus irmãos, falar com eles sobre a história
do pão de queijo e pedir perdão para os seus irmãos. Há uma fala em que as pessoas dizem que nunca é tarde para se arrepender. Mas eu quero falar algo para você hoje. Nunca é cedo para se arrepender. O arrependimento ele tem que vir o quanto antes, porque às vezes pode ser tarde, às vezes passou. Então, se você tem algo para buscar o arrependimento, fale agora com o Senhor, porque o nosso Deus é aquele Deus que libera perdão, que perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões. Não deixe para amanhã, faça hoje. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste dia tão especial falar com o Senhor. Meu Deus, eu sei que existem homens e mulheres, ó Pai, que necessitam liberar, meu Deus, serem arrependidos, liberar, ó Pai, perdão. Meu Deus, buscar o arrependimento. Meu Deus, e que eles possam, ó Pai, neste dia de hoje, encontrar forças o suficiente, que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, tocar ao coração dos Teus filhos, para que eles possam se arrepender e entender que o Senhor é o Deus que perdoa, o Senhor é o Deus que fortalece, o Senhor é o Deus que traz a vida, anima. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar e eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre cada coração e que haja, Deus, o arrependimento ao coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amanhã, quarta-feira, na Igreja Betel, nós estaremos começando uma campanha poderosíssima. E o tema da campanha é Fique Vivo. É isso mesmo, Fique Vivo. Eu quero te convidar a vir participar desta campanha. Nós estaremos falando sobre como nós podemos viver sem os excessos. E hoje o excesso tem deixado as pessoas ansiosas, angustiadas, depressivas, com medo. E venha participar conosco desta campanha. Serão quartas-feiras extraordinárias, sempre começando às 19h30. Fique vivo e venha participar conosco. Você vai receber uma palavra poderosa de Deus ao seu coração. A Igreja Betel está localizada na Avenida T3, esquina com a Avenida T8, no setor Bueno, no coração de Goiânia, para o seu coração. Eu espero você, nós esperamos você e participe da campanha. Fique vivo. Ontem o pastor Gentil começou a campanha dos Salmos, propondo os Salmos de número 59. Já são 1021 semanas propondo a campanha dos Salmos. E essa semana começou o Salmo 59. Se você já iniciou ontem, bênção de Deus, continue, não pare de ler do verso 1 até o verso 17. Se você não começou ontem, saiba que pode você estar começando no dia de hoje. A minha sugestão para você é que hoje, exclusivamente, você faça duas leituras. Uma, ao encerrarmos o programa. E a segunda leitura pode ser ao final do dia, antes de você deitar. E assim, você vai ter feito duas leituras hoje. Amanhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, encerra a campanha dos Salmos com 7 leituras bíblicas deste Salmo 59, do verso 1 ao 17. Lembre-se de colocar o seu coração nesta campanha, o seu pedido de oração, o seu clamor, porque Deus vai te responder. Assim como tem respondido milhares de pessoas durante todas estas 1021 semanas da campanha dos Salmos. Você não pode deixar de participar desta campanha, porque chegou a sua vez de receber o milagre de Deus sobre a sua vida. Nós estamos aqui no programa Falando ao Coração e chegou o momento da segunda oração do dia. E nesta oração eu vou orar sobre a sua vida financeira.
você que tem passado por dificuldades, está desempregado, angustiado, aflito, preocupado por tantas dificuldades, você que quer buscar um emprego, mudar de emprego, buscar algo melhor, eu vou orar por você, pela sua empresa, pelo seu negócio, você que é profissional, liberal, autônomo, empresário, você que está começando um pequeno negócio, eu quero orar com você, declarando sobre a sua vida bênçãos e mais bênçãos de Deus. Também quero orar para o evangelista associado, você que é evangelista associado do programa Falando ao Coração, fique aí, porque eu quero declarar sobre a sua vida bênçãos de Deus, declarando que o Senhor vai multiplicar 100 vezes mais daquilo que você tem semeado nesta obra tão especial e poderosa que é o programa Falando ao Coração. Já são 20 anos onde o pastor Gentil, o pastor Welton declaram esta palavra todos os dias aqui na televisão e também através das redes sociais. Nos ajude a permitir que este programa continue acontecendo. E se você ainda não é um evangelista associado, chegou a hora de você estar levando também conosco a palavra do Senhor. Diante de você tem o nosso número de WhatsApp. Mande uma mensagem dizendo que você quer também ser um evangelista associado. E eu vou orar por você, declarando bênçãos e mais bênçãos de Deus sobre a sua vida, para que nada possa impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Vamos juntos agora orar. Pai, eu quero neste instante declarar o milagre do Senhor sobre a vida, ó Pai, dos teus filhos. Meu Deus, aqueles que são evangelistas associados, meu Deus, que haja, ó Pai, uma multiplicação. Senhor, eles têm, ó Pai, plantado, têm semeado, ó Deus, nesta obra. Têm semeado, ó Pai, neste programa. Pai, que o Senhor possa multiplicar 100 vezes mais daquilo que eles têm semeado diante do Senhor. Senhor, que haja, ó Pai, multiplicação, que haja prosperidade, que haja vitória financeira. Nós, ó Pai, declaramos o teu milagre em nome de Jesus sobre aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldades, buscando emprego. Senhor, seja, ó Pai, sobre esta empresa, sobre este negócio, sobre este comércio, sobre esta indústria, sobre este pequeno negócio, ó Pai, que o teu filho, a tua filha tem começado no dia de hoje. Senhor, que as portas possam se abrir, que clientes possam, ó Pai, chegar, que oportunidades possam acontecer, é o que eu declaro e profetizo sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Deus vai abençoar a sua vida financeira, em nome de Jesus. Toma posse desta palavra e desta oração. Chegou o momento da reflexão bíblica de hoje, e eu vou meditar com você no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 47, que diz assim: Por isso te digo, perdoado-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os seus pecados. Esta é uma história em que nós vemos uma mulher pecadora, uma mulher que se aproxima do Senhor. Conta-se a história neste texto em que Jesus foi convidado por um fariseu para que ele pudesse ir comer com ele, estar na casa dele, onde Jesus estaria lá participando de uma refeição. Jesus aceitou. Jesus ele não media esforços para estar com as pessoas, independente quem eram essas pessoas. E quando Jesus lá estava, diz a palavra que chegou uma mulher. E esta mulher começou a chorar aos pés de Jesus. Ela se lança aos pés do Senhor. E quando ela está lá, ela começa a chorar. E as suas lágrimas começam a derramar sobre os pés do Senhor. E aquela mulher não tinha uma toalha. Ela não tinha levado um lençol, ela não tinha preparado para aquele momento. Acredito eu que ela tinha colocado em seu coração que queria estar perto de Jesus.
Então ela se lança aos pés, começa a chorar diante de Jesus, aos pés do mestre. E agora os pés precisam ser enxugados. Então ela pega os seus cabelos, que eram longos, e começa a enxugar os pés do Senhor. Ela pega um pequeno vidro de perfume, muito perfumado, nardo perfumado, e ela agora derrama sobre os pés de Jesus e começa a ungir o Senhor. Isso nos mostra primeiro um momento da história. Primeiro que todas as vezes em que alguém era convidado para estar em uma casa, entenda que ele vinha caminhando. Não tinha asfalto, não tinha um saneamento básico, os pés eram sujos, estavam sujos, porque não tinham calçados como nós temos nos dias de hoje, né? Fechados, meia, e tudo muito bem protegido. Mas os pés eram expostos, então eles chegavam naquela casa sujos, e se sujavam bastante. E aquela mulher teve o cuidado de lavar os pés do Senhor. E então o dono da casa, ele diz, se Jesus soubesse quem é esta mulher pecadora, ele não permitiria que ela lavasse os pés, nem que tocasse em Jesus. Mas o Senhor conhecia o coração daquele homem e disse, olha, quando eu entrei em sua casa, quando eu cheguei no seu lar, você não me recebeu com um ósculo, com um beijo. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu uma vasilha com água para que eu pudesse lavar os meus pés. Agora você está dizendo desta mulher que lava os pés, né, com as suas lágrimas, que beija os meus pés, que enxuga os meus pés com seus cabelos, que derrama sobre mim um perfume, um unguento maravilhoso, perfumado como este. E aí então Jesus conta uma história e ele diz, olha, haviam 2 homens, cujo um devia muito dinheiro, 500 denários. Havia um segundo que lhe devia 50 denários. Então o Senhor chamou aqueles 2 homens, um que devia 500 e o outro que lhe devia 50, e disse assim, perdoados das dívidas vocês estão, vocês não precisam mais me pagar. E aí então Jesus faz um questionamento e diz, qual foi mais perdoado, o que devia muito ou o que devia pouco? Essa foi fácil, né? Aquele homem, fariseu, disse, Senhor, o que lhe devia muito. Este foi mais perdoado, porque a dívida que ele tinha era muito maior. E aí, então Jesus disse, você acertou, falou muito bem. E assim somos nós, os homens. Aqueles que têm mais pecado são mais perdoados. E esta mulher, ela teve os seus pecados, todos eles, perdoados. Sabe por quê? Porque ela amou, e ela amou muito. Ela amou grandiosamente. Ela me lavou os pés. Você não fez nada disso. Ao contrário, você está aqui recriminando a ação, a atitude desta mulher. Nós precisamos entender que quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós precisamos ter o nosso coração de arrependimento. Você se lembra da história do homem, do pão de queijo? Em que ele guardou aquilo no seu coração por muitos anos, até que chegou um momento em que ele não conseguia mais se arrepender, falar com sua mãe. Não espere, mas se arrependa no dia de hoje. Se arrependa no instante que você pode se arrepender. Aquela mulher não perdeu nenhuma oportunidade, ela não perdeu nenhuma chance de buscar o arrependimento pelos seus pecados. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor, a entender que o Senhor sempre está falando conosco, de você estar buscando o arrependimento, de você fazer algo a mais do que você já faz. Esta mulher, quando teve a oportunidade, ela se lança aos pés do Senhor, sem reserva nenhuma, sem preocupação nenhuma, sem estar pensando que as pessoas vão julgar,
Ou as pessoas vão falar, porque nos dias de hoje nós vivemos um momento em que as pessoas, nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar. Algumas pessoas estão na igreja e ficam com medo, pensando, se eu levantar a mão, se eu orar mais alto, se eu me ajoelhar, se eu for lá no momento em que o pastor está falando para ir, as pessoas vão me julgar. Não, nós precisamos entrar diante do Senhor sem preocupação. Aquela mulher, ela se lança aos pés do Senhor. Ela se lança diante do Senhor em sinal de arrependimento, com um coração quebrantado, com um coração aberto para falar, para ver, para tocar, para sentir o Senhor. É momento de nós buscarmos ao Senhor sem reserva nenhuma. É o momento de nós olharmos para nós e dizermos, eu preciso de Cristo Jesus. Você precisa de Cristo todos os dias na sua vida. E Ele está pronto para ouvir, pronto para te defender, pronto para te abençoar, pronto para perdoar os seus pecados, assim como Ele perdoou os pecados daquela mulher. O Senhor te ama e perdoa todos os seus pecados. Eu declaro em nome de Jesus no dia de hoje. E agora, chegamos no momento da nossa terceira oração. É a oração do altar da intercessão. Eu vou ungir minhas mãos e estendê-las em sua direção e declarar o milagre de Deus, a bênção de Deus, sobre cada nome, sobre cada pedido de oração, sobre cada clamor feito neste dia de hoje. Você que mandou o seu nome pelo WhatsApp, você que vai mandar o seu nome, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar neste dia tão especial a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, a vitória, a virtude dos céus, ó Pai, sendo derramada e manifesta ao coração de cada um dos teus filhos. Senhor, que o milagre possa acontecer, que a libertação possa acontecer. Senhor, que esta família, ó Pai, seja restaurada, que este filho volte à tua casa. Meu Deus, que este emprego possa, ó Pai, acontecer. Eu declaro o milagre do Senhor na restauração da saúde. Senhor, que o milagre possa acontecer. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro em nome de Jesus. E agora, chegamos ao final do programa Falando ao Coração. E repita comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.